Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de ferramentas de BI. Primeiro, nós vamos falar sobre as definições de BI, ou Business Intelligence, ou inteligência de negócio, né? A gente pode usar essas várias formas aí de falar a mesma coisa. Segundo tópico que nós vamos abordar é sobre a importância de BI. Será que é possível que uma empresa, nesses tempos modernos, em um mundo globalizado e tão competitivo, ela consegue viver sem uma solução de BI que auxilie no processo de tomada de decisão? Então nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto. Depois vamos passar um pouco sobre a história do Business Intelligence. Como é que começou e como é que veio a evolução aí durante os anos. Como quarto tópico, nós vamos falar sobre os benefícios do BI. Quais são os benefícios, as vantagens que a utilização do BI pode trazer para dentro de uma corporação? Nós vamos estudar sobre isso. E penúltimo tópico, quais são os fatores de sucesso para que um projeto de BI seja bem sucedido, né? Dê certo. Nós vamos abordar aí alguns desses fatores de sucesso. E no final, você vai ter a oportunidade de praticar alguns exercícios para fixar bem a matéria. Então vamos lá. Definições de BI. O que é Business Intelligence? De uma forma geral, o Business Intelligence é o meio com que as empresas reúnem informações de diferentes departamentos da empresa, de diferentes sistemas da empresa e trazem essas informações para dentro de uma base de dados corporativa. E a partir dessa base de dados corporativa, aplicações tecnológicas, aplicações de BI vão ser conectadas para que os analistas, os executivos, os gestores, o profissional de TI consiga criar relatórios, fazer suas análises e demonstrar resultados, né? Ele consegue fazer aí um acompanhamento, um monitoramento da saúde da empresa. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Se eu tenho, por exemplo, um RP da SAP, um outro sistema que tem informações de RH, planilhas Excel, arquivos TXT, dentro da minha empresa e eu preciso tomar decisões, normalmente, numa empresa que não tem BI, eu preciso reunir essas informações para que eu possa criar os meus relatórios, criar as minhas análises e tomar as minhas decisões. Então eu gasto muito tempo, muitas vezes, para reunir, né, juntar todas essas informações e depois eu gasto pouco tempo para fazer análise e tomar decisões mais assertivas. Então o BI ele veio para criar mecanismos, metodologias, trazer tecnologias para que eu possa, de uma forma muito ágil, muito rápida e assertiva, juntar essas informações em uma determinada base de dados, que nós chamamos aí de Data Warehouse ou Data Mart. E a partir dessa base de dados, que eu tenho aí informações contextualizadas, informações tratadas, para tomar minhas decisões. Então, nessa base de dados, é uma base de dados preparada para auxiliar o processo decisório. E a partir daí, o meu usuário lá na ponta, que pode ser de qualquer perfil da empresa, ou até mesmo clientes externos, eles vão acessar de uma forma muito fácil e centralizada essas informações. Eu trouxe aqui um conceito, não que eu quero inventar um novo conceito, mas eu defini BI como a arte de coletar e transformar informações em diferencial competitivo, decisões inteligentes e oportunidades de negócio. Então o BI ele possibilita que a minha empresa seja mais competitiva. Por quê? Porque eu tenho informação nas minhas mãos. Repara, se você é algum gestor, se você precisa analisar uma informação e essa informação não está na sua mão, quanto tempo
você vai precisar de reunir. Quanto tempo você vai gastar para reunir tudo que você precisa para planejar, para definir alguma meta, para tomar alguma ação? Então, repara no seu dia a dia aí de trabalho, como a informação ela é importante para tomar decisão. E ela gera, dessa forma, um diferencial competitivo. Ela permite, com as informações, eu posso tomar decisões baseadas em fatos, não somente na intuição ou na minha experiência no mercado. Eu tomo decisões mais inteligentes, baseadas naquilo que aconteceu, né? Então eu consigo fazer uma investigação muito mais apurada, tomar decisões muito mais inteligentes, porque eu estou me baseando em informações que a minha empresa produz e também do meio externo. E com isso eu consigo gerar oportunidades de negócio. Se, por exemplo, eu tenho um produto que está agarrado no meu estoque, ele não tem saída, né, em uma determinada região, e eu posso com o meu BI eu posso fazer análise e identificar de uma forma muito mais rápida onde esse produto ele pode ter mais saída. E aí eu posso fazer uma movimentação do meu estoque. Então o BI não é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas, mas ela vai ajudar, apoiar ao tomador de decisão a gerir o seu negócio. É uma ferramenta. Vamos falar um pouco agora sobre a importância do BI. Eu fiz a seguinte pergunta: BI, é possível sobreviver sem? Será que uma empresa, nesse mercado tão competitivo, né, onde eu não concorro apenas com o vizinho do lado, mas também com empresas de outras cidades, de outros estados e de outros países, será que eu consigo viver sem as ferramentas, sem as soluções de BI? Isso vai depender muito do meu negócio, dos objetivos estratégicos, das metas que eu tenho que alcançar, da concorrência, do tipo de negócio que eu estou inserido, da necessidade de ter informações no momento certo e na hora certa. Se a minha empresa não exige tanto esse tipo de informação, e a informação, para mim, não é tão importante, né, eu não vou precisar do BI. Eu posso continuar sobrevivendo aí nesse mercado. Mas, né, todos nós sabemos aí que a informação é muito importante. E o BI vai nos dar essa capacidade de analisar os nossos dados, analisar diferentes cenários, diferentes perspectivas, facilitando com que a gestão do negócio seja monitorada de uma forma mais eficiente. E eu posso fazer os ajustes, se as minhas ações tiverem consequências ou estiverem indo para caminhos errados, eu posso tomar as minhas devidas providências, né? Fazer os ajustes, os acertos de trajetória. Imagine que a gente tenha um nadador e ele precisa fazer uma travessia num rio. Esse rio não é tão largo, nem tão profundo. Para essa travessia ele não precisa analisar, por exemplo, a velocidade da correnteza do rio, se o rio está cheio ou não, se ele está preparado ou não, porque é uma travessia simples. Ele vai de um lado para o outro e com certeza ele vai sobreviver quando chegar do outro lado. Agora vamos imaginar esse mesmo nadador tendo que fazer uma travessia em mar aberto. Por exemplo, ele vai atravessar aí o Canal da Mancha. Ele não pode pensar da mesma forma, né, no mar aberto, da mesma forma que ele faria atravessando um rio, né? Então ele precisa ter informações sobre como é que está o clima naquele momento, se o mar está agitado ou não, se a temperatura da água. Ele vai ter que se preparar para fazer esse tipo de travessia. Ele vai ter que entender o histórico de travessias que aconteceram, as pessoas que tiveram sucesso, por que elas tiveram sucesso, e aquelas pessoas também que não tiveram sucesso, que talvez até morreram, né, por causa dessa tentativa.
Então, esse nadador, ele vai ter que se preparar com informações e também, né, com o seu físico para fazer essa travessia, porque é algo muito maior, algo muito mais arriscado. Agora imagina se, colocando esse cenário dentro dos negócios, se eu tenho, por exemplo, um mercado que é bastante estável, e ele não me exige tanta praticidade, velocidade na tomada de decisão. Não que o BI não vá me ajudar, mas não necessariamente eu tenho que ter. Agora, se eu olhar uma grande corporação, uma empresa que trabalha com N clientes, que disponibiliza no mercado N tipo de produtos e precisa ter um controle rígido, fazer um monitoramento da saúde da empresa, quase que online, né? Entender o que está sendo vendido, o que está sendo gasto, se a meta está sendo batida ou não, se essa empresa precisa ter esse tipo de controle, e as informações para elas é um diferencial, né, competitivo. Ter informação na mão é algo não é só questão de sobrevivência, mas é vida ou morte. Então, essa empresa, ela precisa de BI. Como que eu vou saber se uma empresa precisa de BI ou não? A gente pode falar de outros fatores. Se o tempo de decisão dela não está sendo aceitável, não corresponde às expectativas, porque ela precisa reunir informações de diferentes lugares. Se ela precisa dar aos seus analistas de negócio agilidade para encontrar determinados comportamentos comportamentos nos dados, né, que ele não conseguia descobrir antes nas suas bases. Se ele precisa, se a TI dele, por exemplo, corresponde a um gargalo, né? São muitas demandas de consultas, de relatórios feitos pelo usuário, e o usuário lá na ponta não tem a capacidade de criar suas próprias visões. Então a gente pode aí definir vários motivos e razões que levam uma empresa à necessidade de uma solução de business intelligence. Então, o BI, nós podemos considerar que ela é uma solução indispensável para os negócios. Principalmente os negócios de hoje, que precisam de uma velocidade muito grande. Vamos falar agora um pouquinho sobre o cenário de empresas que não possuem uma solução de BI. Ainda a gente está falando sobre a importância do BI. Nesse cenário, nós temos aqui, desse lado, as diversas fontes de dados, que são os sistemas legados, o RP, um CRM, um sistema de conta a pagar, RH, um sistema de cobrança de vendas, planilhas Excel, arquivos TXT, dentre outras variadas fontes de dados aí. E do outro lado nós temos os usuários. Um usuário final, um usuário de marketing, um usuário de vendas, um usuário da controladoria, um diretor, um presidente, um analista, e esses usuários são abastecidos de informações através desses sistemas. E essas informações elas vão fazer o quê? Responder às perguntas de negócio desses usuários. Então, todos os dias, centenas de análises, centenas de possibilidades precisam ser verificadas. Relatórios precisam ser acessados e informações precisam estar nas mãos desses usuários, dessa comunidade de usuários de BI. Porém, são geradas aí inúmeras planilhas, inúmeras consultas em relação às solicitações desses usuários para TI. E aqui eu tenho alguns das questões principais relativas a empresas que não possuem uma solução de BI. Vamos ver a primeira. Demora na entrega das informações. Esse usuário faz uma solicitação para a TI de uma determinada informação e pede um relatório, uma planilha Excel ou uma consulta em arquivo TXT. Ele faz esse pedido porque ele não conhece codificação, não conhece de programação, ele não tem conhecimento de tecnologia.
Né? Ele é apenas alguém que utiliza uma determinada solução, um aplicativo, de uma forma que dê para ele ferramentas que ele possa fazer o seu serviço mais funcional, o seu serviço mais de negócio. E por causa disso, ele precisa solicitar essa informação para a TI. Porém, a TI está sobrecarregada com outras consultas que foram solicitadas por outras áreas e pelo seu próprio dia a dia, né, de infraestrutura, de arquitetura ali na área de TI. E acaba que essas informações não chegam na mão do gestor, do executivo, do diretor, do analista de negócio em tempo certo. E aí ele perde o momento de tomar a decisão, o momento de fazer algum ajuste, uma correção ali na trajetória daquilo que foi planejado, né, dos seus objetivos, e ele acaba perdendo o time daquela decisão. Então, porque ele não tem uma informação, não tem uma ferramenta, uma base de dados que ele mesmo possa ir consultar essas informações, ele acaba perdendo o negócio e sendo menos competitivo. Um outro problema bem comum: informações conflitantes e sem qualidades, obtidas de diversas fontes. Esse usuário final, ele já demora, a demora para a informação chegar na mão dele é muito grande. E na hora que chega, ele tem uma informação conflitante. Então, de um mesmo cenário, né, a análise de um mesmo indicador por exemplo, uma venda para uma determinada loja, num tempo, daquele produto, para um gestor ela está saindo X, para outro gestor está saindo Y. São valores totalmente diferentes. Mas como que isso pode acontecer? Porque essas planilhas, elas são sujeitas a erro. As informações estão transitando pela empresa sem qualquer tipo de consistência. Alguém pode, por exemplo, abrir essa planilha e apagar um dado sem querer. E isso vai interferir no resultado final. Alguém pode interpretar uma regra de forma diferente. E isso vai também impactar no resultado final. Então, não existe uma regra bem definida, não existe uma governança que vai falar, por exemplo, vai trazer definições que vão servir para a empresa toda. Não existe uma base centralizada de informações. Então, cada um tem o seu próprio controle e isso gera informações conflitantes. Um outro problema, grande demanda para a área de TI, construção de relatórios pré-definidos. Todos os dias, essa comunidade de usuários demanda informações do banco de dados. E a TI, ela acaba sendo um gargalo, devido ao número de demandas. Às vezes a TI não tem braço para executar isso tudo, não tem mão de obra para fazer isso tudo. E normalmente isso depende da TI, porque essas bases de dados não são bases de dados preparadas para tomada de decisão. Ela possui um mecanismo de funcionamento, uma estrutura muito mais complexa do que um ambiente de data warehouse. E acaba que a TI, ou os super usuários, que são poucos aí, no sentido de ter conhecimento de tecnologia, e é bom lembrar que uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, um gestor, ele não tem que saber tecnologia. Então, acaba que a TI é o grande gargalo nisso. E quando os relatórios chegam, são relatórios estáticos, pré-definidos. Agora, vamos supor que o usuário precise agora de uma nova coluna. Né? Agora ele quer fazer uma visão, ele quer ter uma visão da informação de outra perspectiva. Tem que voltar de novo ali para a TI e acaba que ela não consegue atender. E por último, eu coloquei aqui, dentre outros fatores, relatórios estáticos sem flexibilidade para apoiar análises gerenciais. Então, ele não tem uma ferramenta que o apoie, que dê possibilidades que ele mude divisões, que ele vá mais profundamente no dado, que ele enxergue as informações de uma forma mais consolidada, que ele tenha tratamentos diferenciados ali, visuais da informação. E isso torna o meu analista de negócio, o meu processo decisório, muito engessado.
Então, esse é um cenário bem comum nas empresas que não possuem ferramentas, soluções de Business Intelligence. Vamos analisar aqui essa ilustração, essa animação. Nós temos aqui uma tartaruga, um jabuti, não sei. Vamos falar que é um jabuti. O de cima são as empresas que não utilizam uma solução para apoio ao processo decisório, que não utilizam um BI. E o de baixo são as empresas que turbinaram o seu negócio através de uma solução de Business Intelligence. Essas empresas, elas têm uma capacidade muito maior, uma agilidade muito maior para fazer negócios, porque ela tem informação nas mãos, ela tem ferramentas que auxiliem no processo decisório, e isso possibilita que ela identifique tendências de mercado, riscos nos seus negócios, nos seus processos, tome decisões de uma forma mais efetiva, mais assertiva. E isso tudo alinhado com o conhecimento que o gestor e a empresa têm do seu negócio, que é muito importante. Uma ferramenta de BI sozinha, ela não vai fazer nada. E a ferramenta de BI vai ser uma forma de apoio para que o gestor possa trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Imagina um carpinteiro que não saiba usar a sua serra, o seu martelo, não vai adiantar nada, mas se ele tem o conhecimento das ferramentas e sabe fazer com que aquelas ferramentas trabalhem ao seu favor, da mesma forma, o BI, eu vou conseguir muito mais valor dentro dessa solução. Então, ela vai me ajudar a identificar novas oportunidades. Eu tenho possibilidades, as ferramentas me dão a possibilidade de identificar comportamentos nos meus dados que eu não sei, na minha base de dados, que eu nunca descobri de uma forma mais explícita. Então, essas ferramentas conseguem navegar profundamente nos dados e através de algoritmos que são utilizados, elas me dão informações muito mais amplas, muito mais profundas do meu negócio. Isso é feito através de soluções de data mining, que são soluções de mineração de dados, também conhecido como esse nome, que identificam, através dos seus algoritmos matemáticos ou de inteligência artificial, comportamentos nas minhas bases de dados que antes não eram conhecidos. E eu tenho também aí uma assertividade muito grande nos dados. Vamos fazer uma comparação aqui agora, uma análise de uma planilha Excel pura, com os dados, e uma visão mais apurada, um dashboard. O que é o dashboard? O dashboard é um relatório, um painel de indicadores ou de informações bem consolidadas que vão me dar insights rápidos de alguma determinada informação. É como se fosse o painel do carro, do veículo. Então ali, eu não dirijo, por exemplo, olhando só para o meu painel, porque senão eu vou bater o carro. Então, eu dou olhadas bem rápidas para entender qual que é a velocidade que eu estou, se o meu combustível, se eu preciso abastecer o carro com combustível ou não, se a pressão do óleo está no nível certo, se a bateria está no nível certo, se ela não está com algum problema. Então, eu dou várias olhadas ali bem rápido para entender o que está acontecendo. Então vamos imaginar aqui. Me fala qual dessas duas visões você consegue obter informações mais rápido. Se a gente olhar para essa ou se a gente olhar para essa aqui. É bem provável que a gente responda que é o relatório da direita, esse gráfico, esse dashboard. Por quê? Aqui eu já sei o que, por exemplo, foi vendido nos Estados Unidos. Qual que foi a participação dos Estados Unidos nesse relatório em relação aos outros países? Então eu já consigo identificar o que foi de gasto com marketing para os Estados Unidos. E além disso, eu tenho a possibilidade de fazer algumas projeções. As ferramentas de BI me dão esse dinamismo, essa flexibilidade para construir modelos de relatórios, modelos de decisões que vão apoiar o meu dia a dia.
E agora esse lado, quanto trabalho que eu tenho para fazer esse tipo de relatório? Quanto que eu vou gastar para fazer esse tipo de relatório? O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo? Eu não sei, eu preciso analisar linha por linha, fazer cálculos. Eu posso até gerar informações bem parecidas com essa, mas quanto trabalho, um trabalho muito pesado para fazer isso. E muitas empresas, todos os dias de manhã, por exemplo, algum analista precisa gerar informações para entregar para o seu gestor, para o seu coordenador, gerente, para que eles possam entender o que eles vão fazer naquele dia. Então, gasta um tempo muito grande para reunir essas informações e transformar isso em visualizações, em relatórios que eu possa tomar minhas decisões. Agora, imagina, se eu tiver todos os dias, se eu já tiver toda essa estrutura pronta, com uma base de informações prontas, e o que eu preciso fazer, se eu quiser, é apertar um botão e atualizar. E isso já está nas mãos do meu gestor. Então, existe uma diferença muito grande, e o BI é uma ferramenta que vai apoiar nesse tipo de atividade, dando mais agilidade aí para os negócios. Vamos falar agora um pouco sobre a história do BI. Como surgiu o BI? O BI surgiu, assim como qualquer outro, o videocassete, por exemplo, a fita cassete, que já chegou no DVD, no Blu-ray, outras tecnologias mais avançadas, ele foi evoluindo durante o tempo. A gente tem uma ilustração bem interessante aqui. Eu tenho um robô bem arcaico, algo que lá naquele tempo, quando ele surgiu, talvez fosse algo muito evoluído, mas que, à medida que o tempo foi passando, novas necessidades foram sendo geradas, o negócio tornou-se muito mais complexo do que era antes, e com o avanço da tecnologia, eu consegui chegar em robôs mais dinâmicos, com flexibilidade, conseguem falar, por exemplo, de uma forma programada. Mas o BI, ele surgiu e continuou evoluindo durante o tempo. Vamos analisar aqui essa linha de tempo. O BI surgiu aí na década de 70. É bom lembrar que a necessidade de análise de informações, uma forma de BI, antes a isso já existia com certeza, porque o homem sempre precisou analisar aí diversos fatores para tomar sua decisão, seja para, por exemplo, numa colheita, para fazer o tempo certo para fazer uma plantação de um determinado alimento. Então, ele já surgiu muito antes e o homem precisava de várias formas tomar sua decisão. Mas vamos colocar aí no mundo tecnológico, no mundo dos negócios, em relação a esse conceito. O BI surgiu em meados da década de 70, através dos sistemas de gestão da informação. Olha só as características desse sistema. Eles produziam relatórios estáticos, e esses relatórios eram codificados, existia uma complexidade muito grande para se fazer isso, porque era exigido um conhecimento de programação, de linguagem, de banco de dados para desenvolver esses tipos de artefatos. Então a gente pode ver, principalmente nessa época, que esse tipo de relatório não era algo muito amigável aí para que o usuário mesmo pudesse fazer suas próprias visões. Eles eram bidimensionais, ou seja, eu podia analisar só 2 dimensões de cada vez. Diferentemente daquilo que a gente do potencial que as ferramentas oferecem hoje, da visualização de N tipos de visões. E não eram analíticos. Imagina o que é um relatório analítico. É um relatório que eu tenho a capacidade de trabalhar diferentes perspectivas, de analisar a informação em diferentes níveis, fazer
rotacionar esses dados para que eu possa cruzar informações, por exemplo, né? Cruzar a informação do tempo com o produto, com o fornecedor, o cliente, e navegar nessas informações para responder as minhas perguntas de negócio. Então, era uma solução bastante avançada, que contribuía muito para as empresas, para os gestores, porém, ainda com muita limitação, até mesmo por questões tecnológicas da época. E aí, passou-se aí uma década e no início dos anos 80, surgiram os Sistemas Executivos de Informações, conhecidos também como EIS. Quais eram as características desse sistema? Eram sistemas voltados para o nível estratégico, para os diretores, para os presidentes, né, para o corpo executivo da empresa tomar suas decisões. E aqui foi introduzido os relatórios multidimensionais. Eu não trabalhava mais, eu não era só informações bidimensionais, mas eu conseguia fazer análises multidimensionais, onde surgiram os cubos, né, os cubos são estruturas de dados que trabalham com um volume muito grande de informações. Eu posso trabalhar com anos de informações de uma forma mais rápida e através de relatórios multidimensionais, de análises multidimensionais. E também foi introduzido as ferramentas de forecast, né, as ferramentas que eu pudesse fazer projeção. Hoje em dia, quando nós falamos de forecast, nós estamos falando de ferramentas de planejamento orçamentário, que eu posso planejar ali não só a questão contábil financeira da empresa, mas a minha produção, as minhas vendas. Eu posso fazer modelos complexos aí de todo o planejamento orçamentário dentro dessas ferramentas. E depois cruzar isso com o BI para eu poder identificar aquilo que eu planejei, aquilo que eu projetei versus o que eu realizei. E também vieram também as ferramentas preditivas, que fazem análises preditivas. Porque o BI, ele tem a filosofia dele é de analisar históricos de dados, do que aconteceu, por que aconteceu. Mas se eu quiser saber se vai acontecer de novo, né, o que vai acontecer? Então eu preciso de análises mais elaboradas, então seriam as análises preditivas. E dentre outras capacidades, benfeitorias, funcionalidades que surgiram, como o Drill, que é a possibilidade de navegar de um assunto para outro assunto, de níveis diferentes de informações. Por exemplo, se eu estou analisando um relatório de vendas por região, se eu quiser entender melhor sobre determinada região, eu posso navegar naquela região e acessar os estados daquela região. Ou vice-versa, eu posso sair de região e analisar um país. Então eu consigo navegar entre hierarquias de dimensão. Também posso navegar para outras visões. Por exemplo, se eu estou em região, quero agora analisar os clientes daquela região. Então eu posso navegar, fazer um drill para clientes. E também a possibilidade de interagir com outros tipos de relatório. Então, nos anos 80, surgiu os sistemas de executivos de informação para atender aí um nível mais estratégico. Em meados da década de 90, o Gartner Group, que é uma consultoria tecnológica mundial, bastante reconhecida, que faz estudos e pesquisas de diferentes tecnologias, inclusive de BI, e Data Warehouse, a gente pode ver aí muitos relatórios, né, que o Gartner lança, e um deles é o quadrante mágico, onde a gente pode entender como está a abrangência dessa empresa, como é que essa empresa está posicionada no mercado, seja em ferramentas OLAP, que são as ferramentas para relatório, ou seja as ferramentas ETL, que são as ferramentas para extração, transformação e carga de dados. Então ele trabalha com vários tipos de pesquisas tecnológicas e isso relaciona as ferramentas que existem no mercado. E o Gartner,
nessa época, ele introduziu o conceito de BI, que é muito parecido com o conceito lá da década de 70, com os sistemas de gestão da informação. Então, o Gartner, ele criou esse termo de Business Intelligence. E a partir daí, no ano 2000, surgiram novas ferramentas, surgiram novos conceitos, introduzindo em inteligência de negócio, Big Data e análises preditivas, né, com ferramentas mais elaboradas, com tecnologia mais avançadas, e vem evoluindo cada dia mais esse conceito de BI em relação às tecnologias. Então essa é uma história aí bem geral do conceito de Business Intelligence. Vamos falar agora sobre alguns benefícios que o BI pode trazer, né? Quais são as vantagens que o BI pode trazer para as empresas? Eu tenho aqui um quadro onde eu tenho o tipo de análise, a pergunta de negócio e qual é o valor de negócio, qual que é o valor que isso aqui acontecer, se determinada pergunta for respondida, qual que é o ganho que a empresa vai ter. Por exemplo, inadimplência. Né? Nenhuma empresa quer aí sofrer com esse problema, mas é real, é algo que a empresa precisa tratar de uma forma. E se ela conseguir identificar, né, qual que é o potencial de clientes que podem ser inadimplentes, ela vai tentar tratar isso de uma forma diferente para ter menos prejuízo, né? Para conseguir mais receita. Olha só essa pergunta. Quais clientes ou perfil de clientes estão mais propensos à inadimplência? Essa é uma informação muito importante. E se eu tiver essa informação, eu vou gerar um diferencial competitivo em relação aos meus concorrentes. Que valor de negócio eu tenho respostas, mecanismos para responder essa pergunta eu vou obter? Eu posso oferecer planos, serviços mais adequados para cada perfil de cliente. Vamos imaginar que seja uma empresa de telecomunicações. Imagina se eu consigo, além daqueles clientes que têm planos recheados, né? Mas também oferecer para uma outra pessoa, um outro grupo de pessoas, planos que elas consigam pagar, planos que não vão prejudicar o seu orçamento mensal. Então, eu consigo criar planos, criar medidas, né? Lançar campanhas que vão atender esse público. E com isso eu consigo reduzir os riscos e fazer investimentos desnecessários. Um outro assunto muito importante, detecção de fraude. Né? Quantas quadrilhas são especializadas aí hoje para fraudar determinado tipo de instituição ou de processo? E como que eu posso identificar que determinado tipo de transação é fraudulenta? Por exemplo, um banco. Como é que ele vai identificar se a transação que está sendo feita naquele momento ele é uma transação fraudulenta? Como é que ele vai ter essa agilidade para fazer isso? Através de uma ferramenta de BI, através de informações de transações que são criadas, eu posso agilizar esse processo. E aí, com essa agilidade, eu posso identificar fraudes e reduzir custos, né? Eu não tenho que... Porque se acontecer uma fraude, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar para repor. Então, utilizando essas ferramentas, nós podemos ter mais agilidade e impedir que tal fraude aconteça. É claro que esse tipo de sistema não é um conjunto de soluções que vão ajudar nisso, não somente o BI. Ter também efetividade na campanha. Eu lanço uma campanha, será que eu tenho que esperar essa campanha terminar para entender se ela deu um resultado bom ou não? E se eu pudesse, por exemplo,
no decorrer de uma campanha, conseguir fazer ajustes que me levem ao melhor resultado. Olha só a pergunta. Tal promoção está alcançando os resultados esperados? Qual que é o valor de negócio? Maximizar o desempenho de uma campanha, obtendo melhores resultados. Então, se eu consigo analisar as informações de uma forma rápida, ágil, eu posso, junto com outros departamentos, o marketing, por exemplo, direcionar essa campanha para caminhos mais que vão me gerar muito mais receita, muito mais clientes, né? Então, isso tudo tem a ver com informações, com soluções tecnológicas, com modelos e metodologias para que eu possa obter esse tipo de valor. Eu elenquei aqui outros benefícios que podem ser adquiridos aí através das soluções de BI. Informações à disposição do usuário, né, ter uma base centralizada, onde o usuário possa se servir de informações e utilizar ferramentas fáceis que vão permitir que com pouco conhecimento ele crie suas próprias análises e consiga tomar suas próprias, chegar nas suas próprias decisões. Entendimento rápido da saúde da empresa, através dos dashboards, dos painéis que eu falei, através das análises, através de gráficos, de imagens, eu consiga identificar se algo está indo bem ou está indo mal. Né? Por exemplo, se está vermelho é porque eu preciso tomar alguma providência e preciso ter uma atenção melhor em determinado indicador. Mas se está verde, eu não vou me preocupar, né? Eu posso analisar, mas eu preciso dar atenção primeiro àquilo que está verde ou amarelo, né? E tomar decisões mais proativas. Mais agilidade e assertividade no processo decisório, né? Que nós falamos. Ter a informação é fundamental para que eu possa tomar uma decisão. Maior capacidade de análise e monitoramento dos processos de negócio. As plataformas de BI, elas possuem N tipos de ferramentas que vão atender a cada tipo de necessidade. Então, se você contratar um SAP, um Oracle, um IBM Cognos, um Microsoft, um MicroStrategy, independente dessas ferramentas, de acordo com a necessidade do seu negócio, elas possuem diferentes tipos de soluções, de aplicativos, que vão ajudar a sua empresa, os seus analistas, a tomarem suas decisões e fazerem análise. E eu tenho aí o acesso rápido e fácil às informações. Hoje as empresas estão investindo muito em dispositivos móveis, que podem ser que são aplicações que podem ser acessados através de sistemas operacionais iOS ou Android, ou Apple ou qualquer outro aplicativo, né? Por exemplo, um celular que funciona com Android. E muitas dessas ferramentas, se você quiser acessar, você pode baixar esses aplicativos gratuitamente e experimentar como esses aplicativos funcionam. E eu vou falar desses aplicativos para você nas próximas aulas. Então, além de um acesso centralizado, que é feito através de web, de um navegador de internet, eu consigo fazer o acesso às informações através de dispositivos móveis. Então, esses e outros são alguns dos benefícios que são adquiridos, que podem ser conquistados com as soluções de BI. Vamos falar agora um pouco sobre fatores de sucesso. O que é importante para que eu tenha sucesso numa solução, num projeto de Business Intelligence? Eu elenquei aqui agora alguns fatores. Existem outros, mas eu coloquei os 3 aí que eu considero importantes. O primeiro, envolver os potenciais usuários. Muitos projetos de BI não dão certo porque o usuário final, por exemplo, é envolvido só no final do projeto.
E como a necessidade dele é muito dinâmica, às vezes, aquilo que foi construído lá atrás não serve para ele lá na frente. Então, é preciso identificar, saber quem são as pessoas que vão ser fundamentais para que aquela cultura de Business Intelligence, para que aqueles artefatos que foram construídos sejam utilizados e multiplicados entre os outros departamentos da empresa. É importante que não só a TI esteja envolvida nesse processo, é necessário que se envolva pessoas de todos os níveis da empresa, no nível estratégico, do tático, do operacional. Todos precisam estar envolvidos e comprar a ideia, porque senão vai ser algo perdido, né? E é necessário verificar todas essas questões, colocar as pessoas, por exemplo, que vão ser os possíveis desenvolvedores. E aí você já coloca ele desde o início do projeto e ele vai se envolvendo com a tecnologia, se familiarizando com aquela tecnologia. O usuário, ele vai começar, o usuário pode ser um usuário de vendas, um usuário de negócio, ele sendo envolvido no começo do projeto e acompanhando isso durante toda a vida, todo o ciclo de vida do BI, ele vai começar a entender qual que é a capacidade que as ferramentas vão trazer para ele, quais são os benefícios e agilidade que as ferramentas vão trazer para ele. E ter um sponsor forte nisso, né? Alguém que vai comprar a ideia, alguém que vai pagar pela ideia e vai defender com unhas e dentes aí a implantação de uma nova solução que pode mudar aí um pouco a forma com que a empresa toca o seu negócio. Um outro fator de sucesso é que deve estar alinhado com o planejamento estratégico. A solução, as ferramentas devem estar alinhadas com as necessidades, com aquilo que é meta, com os objetivos estratégicos da empresa. Então, não adianta nada eu puxar para um lado e o objetivo da empresa está para outro. As coisas têm que ser interligadas. E é o BI que vai ajudar nessa ligação, né, de onde você está com aquilo para onde você quer chegar. Então, o BI vai ser aí um intermediador ele tem que estar ligado alinhado com as estratégias de negócio. E nós estamos falando aqui de ferramentas de BI, do curso de ferramentas de BI, e um importante fator também é ter ferramentas que atendam às necessidades e os requisitos dos usuários. Tem que ser uma ferramenta que vá possibilitar agilidade para a TI. Né? Se tiver uma ferramenta que exige muita codificação, que não seja tão flexível, que esteja muito presa ao seu mundo tecnológico e não ao mundo externo, isso pode ser um dificultador aí para que o BI possa crescer dentro da empresa. Ela precisa também atender às necessidades de análise e de visualizações dos usuários finais, seja ele de qualquer nível corporativo. Então, a ferramenta, colocar a ferramenta certa, né, nas mãos dos usuários, nas mãos da TI, né, para as pessoas certas no momento certo, é um fator também muito importante. Muitas vezes a gente vê projeto que não é feita uma análise mais detalhada, mais profunda de uma ferramenta e o usuário, seja ele o gestor, ou o executivo, ou o próprio desenvolvedor, tem uma expectativa muito grande. Então é necessário que essa expectativa seja alinhada, né, daquilo que é possível fazer, daquilo que não é possível fazer através da ferramenta, daquilo que eu preciso fazer com um pouco mais, eu consigo fazer, mas com um pouco mais de dificuldade, e aquilo que eu faço facilmente, né? Então é preciso dar muita importância a essa questão da ferramenta. Gente, nós chegamos aí ao final da nossa primeira aula. Então nós vimos aí o que é o Business Intelligence. Nós vimos aí que é uma forma que as empresas buscam informações, reúnem informações de diferentes bases, para que elas possam tomar suas decisões, fazer suas análises.
Estudamos aí sobre a evolução, a história do BI, como que o BI surgiu, né? E como que ele foi evoluindo. E a importância dele, do BI, no processo decisório corporativo, né? Quais são aí, o que eu consigo de agilidade, o que eu consigo de vantagens em relação à utilização de uma solução de BI. Vimos quais são as vantagens, os benefícios que o BI pode trazer para a empresa. Né? A gente estudou alguns casos, aí, fizemos algumas perguntas de negócio, da parte de inadimplência, de fraude, e vimos como que é importante ter informação, ter o conhecimento de determinado cenário, e como essas respostas são tão benéficas para que eu possa tirar vantagem no meu negócio. E entendemos aí alguns fatores, os principais fatores de sucesso de um projeto de BI. E na próxima aula, na segunda aula, nós vamos falar sobre as soluções de BI, as camadas de aplicação de uma solução de BI. Nós vamos ver que existem vários tipos de soluções para atender a diferentes perfis de usuários, né, de acordo com o padrão criado aí pela MicroStrategy e navegar um pouquinho aí sobre esses estilos de BI. Eu quero agradecer a você pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Até mais!